Olá, eu sou a Gisele do canal Biblioteca de Educação Física e hoje nós vamos falar da anatomia humana básica. Esse vídeo está dividido em duas partes e essa é a primeira parte. Conceito de anatomia. No seu conceito mais amplo, a anatomia é a ciência que estuda macro e microscopicamente a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados. Seu estudo tem uma longa e interessante história, desde os primórdios da civilização humana, inicialmente limitada ao observável a olho nu e pela manipulação dos corpos. Expandiu-se ao longo do tempo graças à aquisição de tecnologias inovadoras. Variação anatômica. Variação anatômica é qualquer fuga do padrão sem prejuízo da função. Assim, a artéria braquial mais comumente divide-se na fossa cubital. Este é o padrão. Entretanto, em alguns indivíduos, esta divisão ocorre ao nível da axila. Como não existe perda funcional, esta é uma variação. Anomalia e monstruosidade. Quando ocorre prejuízo funcional, trata-se de uma anomalia e não de uma variação. Se a anomalia for tão acentuada que deforme profundamente a construção do corpo, sendo em geral incompatível com a vida, é uma monstruosidade. Posição anatômica. Para evitar o uso de termos diferentes nas descrições anatômicas, considerando-se que a posição pode ser variável, optou-se por uma posição padrão, denominada posição de descrição anatômica, posição anatômica. Deste modo, os anatomistas, quando escrevem seus textos, referem-se ao objeto de descrição considerando o indivíduo como se estivesse sempre na posição padronizada. Nela, o indivíduo está em posição ereta, em pé, posição ortostática ou bípede, com a face voltada para a frente, o olhar dirigido para o horizonte, membros superiores estendidos, aplicados ao tronco e com as palmas voltadas para a frente, membros inferiores unidos, com as pontas dos pés dirigidas para a frente. Planos anatômicos. Planos seccionais. 4 planos são fundamentais. 1. Plano mediano. Plano vertical que passa longitudinalmente através do corpo, dividindo-o em metades direita e esquerda. Um plano próximo do mediano é um plano paramediano. 2. Planos sagitais. São os planos verticais que passam através do corpo, paralelos ao plano mediano. 3. Planos frontais, coronais. São planos verticais que passam através do corpo em ângulos retos com o plano mediano, dividindo-o em partes anterior, frente, e posterior, de trás. 4. Planos transversos, horizontais. São planos que passam através do corpo em ângulos retos com os planos coronais e mediano. Divide o corpo em partes superior e inferior. Termos de posição e direção. A situação e a posição das estruturas anatômicas são indicadas em função dos planos de delimitação e secção. Assim, 2 estruturas dispostas em um plano frontal serão chamadas de medial e lateral, conforme estejam, respectivamente, mais próxima ou mais distante do plano mediano do corpo. 2 estruturas localizadas em plano sagital serão chamadas de anterior ou ventral e posterior ou dorsal, conforme estejam, respectivamente, mais próxima ou mais distante do plano anterior. Para estruturas dispostas longitudinalmente, os termos são superior ou cranial, para a mais próxima ao plano cranial, e inferior ou caudal, para a mais distante deste plano. Para estruturas dispostas longitudinalmente nos membros, emprega-se comumente os termos proximal e distal, referindo-se às estruturas respectivamente mais próxima e mais distante da raiz do membro. Para o tubo digestivo, emprega-se os termos oral e aboral, referindo-se às estruturas respectivamente mais próxima e mais distante da boca. Uma terceira estrutura situada entre uma lateral e outra medial é chamada de intermédia. Nos outros casos,
terceira estrutura situada entre uma anterior e outra posterior, ou entre uma superior e outra inferior, ou entre uma proximal e outra distal, ou ainda uma oral e outra aboral, é dominada de média. Estruturas situadas ao longo do plano mediano são denominadas de medianas, sendo este um conceito absoluto, ou seja, uma estrutura mediana será sempre mediana, enquanto os outros termos de posição e direção são relativos, pois baseiam-se na comparação da posição de uma estrutura em relação à posição de outra.